Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga. Estou aqui muito bem acompanhada para começar o nosso podcast do canal Longidade. A gente vai começar apresentando para vocês o canal. Espero que vocês gostem muito e aproveitem toda a nossa programação aí desse ano. E eu vou começar com Poliana Souza, médica geriatra, e eu queria que ela explicasse, né, por que você está nesse projeto do Longidade e o que é o Longidade. Bom, eu acho que ao longo de todos esses anos trabalhando com envelhecimento e principalmente nos últimos anos em que muita coisa tem mudado para mim, na minha visão sobre o que é envelhecer, sobre os mitos e as questões negativas que a gente culturalmente coloca em cima do envelhecer. Para mim, eu estou nesse projeto porque eu acho importantíssimo a gente desmistificar essa trajetória, né, do envelhecimento e da longevidade. Hoje a gente fala tanto em longevidade saudável, então eu acho que está na hora da gente começar a conversar mais sobre isso. E acho que isso é o Longidade. O Longidade é o espaço que a gente encontrou, né, através de uma plataforma virtual, para que a gente possa trazer informações importantes, informações precisas, a respeito do que é o envelhecimento e de como a sociedade mudou em relação ao que a gente vê nesse processo e o que a gente precisa enxergar de potenciais desse processo de envelhecimento hoje. Bom, vocês que estão nos ouvindo, muito importante a opinião de vocês, mandem sugestões. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhada com todos os integrantes do nosso projeto. E aí eu queria falar com o José Júnior, que é o único não médico nesse projeto, uma visão diferente aí, super necessária para a gente. Também, por que você está nesse projeto e quais são os objetivos do Longidade? Eu estou nesse projeto pelo seguinte: quando vocês começaram a conversar comigo, a gente, né, pensando no plano, me identifiquei muito com isso, porque eu passei por algumas etapas na minha vida, com a minha mãe, com o Alzheimer que ela teve e tal, e eu acho que eu sou o que está mais próximo da faixa do grupo aí, que me despertou interesse, porque assim, algumas coisas a gente não tem experiência, ninguém aqui envelheceu. E digo mais, quando a gente estava lá, sei lá, 40 anos atrás, o envelhecer não era muito diferente nessa faixa de 40 anos. O envelhecer daqui para frente vai ser muito diferente do envelhecer que eu vi. Então, assim, e eu vivi, claro, venho vivendo sob a minha perspectiva e também sob a perspectiva de que eu vivenciei da minha mãe, que a gente precisa de orientação, não é fácil, é um desafio sob o ponto de vista pessoal, é um desafio sob o ponto de vista médico, né, a questão da saúde. Claro, eu acho que ela é a mais importante, que a gente não sabe lidar, mas tem muitas outras questões que eu uso como exemplo a financeira. Quer dizer, a gente se prepara para a nossa longevidade sob o ponto de vista financeiro, as pessoas têm essa informação, né? Então, quando você fala do porquê, eu acho que é isso. E casa com o nosso objetivo, que eu acho que é assim, é trazer para o público informação confiável, importante, né? Um lugar virtual que as pessoas encontrem assuntos de interesse delas, falados, né, e explicados para eles. Quer dizer, limpo de muitos outros vieses, mas, enfim, mirando no quê? Numa longevidade, né, saudável. Saudável não só no sentido da saúde, mas saudável no sentido de espírito, né, de qualidade de vida. Então, eu entendo que esse é o nosso objetivo, que está muito alinhado com o porquê que eu vim com ele. Eu acho que é muito interessante, né? A gente tem essa população que está só crescendo, né, do Brasil. Os últimos dados aí do IBGE falam de mais ou menos 31 milhões, correspondendo a 15% da população. E antigamente, né, a gente sempre falava dos idosos, né, de pessoas que paravam de trabalhar, que ficavam meio que esperando aí o que iam fazer da vida, iam ser cuidados pelos outros. E hoje a gente já está falando dos longevos, que têm vários objetivos, várias expectativas, que querem ter desafios, né? Então, o envelhecimento mudou completamente. E aí eu queria saber da Lucila Pontes, que é oncologista, sobre isso, né? Por que ela está nesse projeto e por que esse canal é necessário? Por que a gente montou o Longidade? Olha, Andréia, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Hoje culmina um dos nossos grandes objetivos, nossos propósitos, que é conversar sobre longevidade. E é muito aquilo que você falou agora por último. O futuro não é mais como era antigamente, né? Então, a gente precisa de canais como esse porque a gente tem a responsabilidade de construir o futuro
que vai nos receber. Então, em que mundo que eu quero viver daqui 20, 30 anos? Qual a longevidade que me espera? Então, eu espero uma longevidade inclusiva. Então, o trabalho começa hoje. Eu acho que é bem importante enfatizar, né, para quem está nos ouvindo e ainda não tem mais que 60 anos, que esse canal também vai enfocar o como você vai chegar com mais de 60 anos bem, né? E apesar da grande maioria ser médico, a gente não vai falar só de saúde. A gente vai falar de hábitos de vida, a gente vai falar de moda, a gente vai falar uma coisa que é importante para a saúde, é ter dinheiro, então vamos falar disso também. Eu acho que tem uma série de perspectivas aí que são importantes para você envelhecer. E aí eu queria perguntar para o Sérgio Costa, ortopedista, por que você está nesse projeto, né? E para quem que se destina esse conteúdo? Eu acabei adiantando um pouquinho, mas acho que dá para falar um pouco mais. Primeira coisa, André, obrigado pelo convite. E como você sabe, e a maioria sabe aqui, eu sou médico ortopedista há mais ou menos 25 anos. E o que aconteceu com o meu consultório, que foi observando aí nos últimos anos? Meu consultório envelheceu. Ele, cronologicamente, ele era composto de jovens, né, com lesões traumáticas no esporte, e hoje, o dado real, né, mais que 60% dos meus pacientes são mais velhos, acima de 50 anos, né, com queixas diferentes. Tá? Então, embora eles tenham envelhecido na idade, na cabeça não. A minha impressão, na verdade, a gente vai aprender isso juntos, parece que eles estão mais jovens, né, com objetivos diferentes aí de vida. E, lógico, tem interesse pessoal também, né? Estou chegando na casa dos 50, já passei. Chegando na dos 60, daqui a pouquinho. E a gente tem que aprender o que é essa nossa massa, esse novo público, que é fazer esse conteúdo, multiplicar esse conteúdo e transmitir, tentar ensinar. Não só a medicina, né? Tentar ensinar algumas coisas, né? Finança, comportamento, moda, tudo que se relaciona a esse novo envelhecimento. Então, esse projeto, quando você me apresentou, quando vocês me apresentaram, me fascinou bastante, até porque a gente vai construindo o projeto juntos, né? Esse projeto ainda não tem toda a cara, né? Não está totalmente completo, né? Então, é um prazer, um desafio e vamos lá. Eu acho que isso que você falou é muito importante, né, da gente ter a participação de todos vocês que estão nos ouvindo, para vocês também falarem o que é importante, porque muitas vezes a gente não vai saber o que é totalmente importante, né, para todos. A gente vai falar também de sexualidade, que isso é algo que muitas pessoas não falam, da saúde mental, que está tão em alta aí na pandemia, né, que também de recolocação no mercado de trabalho. E uma coisa muito importante é o preconceito que existe contra as pessoas que têm mais de 60 anos, que é o etarismo, né? Provavelmente a gente vai ter um podcast só para falar disso. E aí eu queria perguntar para a Morgane Rodrigues, médica hematologista, por que você está nesse projeto, né? E como que vão ser transmitidas as informações do canal Longidade? Bom, primeiro, obrigada, é um prazer estar aqui com pessoas maravilhosas, né? Então, a minha história começa, como eu sou hematologista, assim, no desenvolver da minha profissão e vendo os pacientes, você começa a observar que os tratamentos, a gente não está tratando uma doença, a gente está tratando uma pessoa. E que as pessoas respondem de formas diferentes, né? Então, assim, tem casos que a gente pode dar um tratamento que é muito agressivo e tem vezes que a gente pode dar um tratamento que ele seria necessário, mas a gente dá com uma forma mais leve, né? E como é que a gente avalia isso? Então, a gente está vendo no mundo todo uma evolução nisso, né? E de você avaliar a pessoa inteiramente, não só um corpo, né? Não só um corpo, não só uma doença. E aí eu fui vendo a necessidade de me aprofundar disso, né? Como que eu posso escolher o melhor tratamento para o meu paciente? Né? O que eu tenho que avaliar? Então, foi isso que começou um casamento meu com a geriatria, né? Então, minha parceira aqui é a Poliana. A gente trabalha junto nisso, né? E isso faz uma diferença enorme na vida dos pacientes, né? Isso ajuda a gente a escolher como que a gente vai trilhar esse caminho do tratamento, né? Como que a gente vai fazer as melhores escolhas. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é assim: nós não somos a doença. Nós, por algum motivo, a gente está doente, mas não é isso que nos define. Né? Então, tem uma série de outras coisas que estão em interferência na nossa vida, né? Coisas que já foram citadas. Né? Então, a nossa saúde física, a nossa saúde nutricional, a nossa espiritualidade, o nosso bem-estar mental, né? São todas questões que podem atrapalhar no desfecho desse tratamento. Então, isso foi uma das coisas que me motivou muito, né? No momento que a gente criou essa ideia de criar esse canal, foi isso. Né? Então, a gente vê
de uma forma diferente e melhorar a saúde dessa população que está envelhecendo e que nós algum dia vamos envelhecer e que a gente espera que pessoas estejam preparadas para cuidar da gente também, né? Da mesma forma que a gente está nos preparando para cuidar melhor dos nossos pacientes, né? Então vai ser um canal muito legal. Eu acho que todo mundo já falou um pouquinho, né, das coisas que vão acontecer, que tem interferência. Os nossos canais de comunicação, então, vai ser através desse podcast. A gente também vai ter um canal através do Instagram e do YouTube. E a gente, claro, vai ter o nosso site, que vocês podem acessar a qualquer momento, deixarem sugestões de coisas que vocês queiram discutir, fazer perguntas, e a gente vai ter o maior prazer de responder e participar dessa jornada. Bom, e vocês também vão poder nos acessar no LinkedIn e no Facebook, né? Vamos ver se vai ter já alguma coisa diferente do metaverso aí, planejada por Longidade. E, Júnior, eu queria que você explicasse de onde veio esse nome Longidade e por que do nosso logotipo. Então, quando a gente foi pensar, né, o nome, antes até do logotipo, a gente queria achar alguma coisa, uma palavra que inovasse, trazer outras palavras que já existem para a gente usar. Eu acho que a gente é audacioso, né? A gente não se satisfaz com pouco, já deu para poder perceber isso nesse grupo. Então vamos criar uma palavra que represente exatamente o que a gente quer, né? Essa questão da exclusividade, ela passa inclusive pela distinção, a gente quer ser distinto. Então a ideia aqui, a gente que conhece de marcas famosas que viraram substantivo, né? que viraram, a Xerox, por exemplo, que virou sinônimo de cópia. A intenção do Longidade é que esse nome vire, né, um substantivo, uma representação do que é envelhecer com qualidade de vida, né? Eu acho que daí veio. E aí a gente fez essa brincadeira do longo, né? Quer dizer, vamos viver bastante, porque a gente sabe estatisticamente que a gente vai viver muito mais do que os que nos antecederam, né, em termos de expectativa de vida. A palavra idade está aí, né? Então, assim, a ideia é a gente esticar essa longidade, desvinculado muito dessa questão de idade mesmo. Quando você fala em longevo, ele amarra com anos de vida, com cronologia. A longidade não, ela tem essa liberdade, ela não está tão amarrada ao tempo. E mais interessante, quando a gente vai para o logo agora, né, é que o que ele representa? É uma nova fase. A gente sempre acha que as coisas são em ciclos, que terminam. Então, olha, cheguei, eu aposentei, uma coisa muito vinculada com a idade. Aposentei, pronto, cheguei aqui, já, né, estudei, trabalhei, agora aposentei, vou pescar. Né? E a gente, né, se as pessoas que estão assistindo esse nosso primeiro podcast não sabem, não será assim, você vai ficar muito tempo pescando. E aí, você vai enjoar de pescar. E para poder pescar, você vai precisar fazer um punhado de coisa, você vai ter que ter mobilidade, você vai ter que ter recurso. A gente é um ser social, a gente vai precisar se encontrar com as pessoas, nos relacionarmos. Então, a ideia aqui é como se fosse um novo nascimento, né? Por isso que tem essa questão de a vida, né? A vida é uma árvore, né? Tanto que já existe essa analogia de árvore da vida, mas a gente está ali no meio, ó, saindo disso. E se a gente pensar o quanto a tecnologia permite, a gente não sabe onde a gente vai chegar, até onde a gente vai. A gente não abre mão das nossas raízes, a gente, como ser humano, a gente continua sendo cada um de nós. Mas, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai deixando os nossos frutos, a gente vai deixando as nossas folhas aí, né? E vamos indo e vamos levar todo mundo junto com a gente. Eu acho que essa é a ideia do nosso nome e do nosso logotipo. Bom, Poliana, eu queria que você falasse, eu vou perguntar para cada um de vocês, o que é envelhecer para você? Bom, você sabe que acho que isso já mudou muito para mim em vários momentos, né? Eu acho que, primariamente, o envelhecer para mim era o que provavelmente era para todo mundo, né? Era você passar de uma determinada idade.
Mas, na verdade, a gente está envelhecendo todo dia. E o envelhecer, para mim, hoje é isso. É mais um momento da vida, faz parte da vida, está dentro da nossa vida. E a gente envelhece todos os dias. Então, o que a gente faz todos os dias? A gente tem novas experiências, a gente aprende coisas novas, a gente conhece pessoas novas, a gente executa o nosso trabalho, e dentro do nosso trabalho talvez também tenha coisas novas. Então, eu comecei a ter essa visão do envelhecer como viver. É viver. Envelhecer nada mais é do que viver. A gente vive todos os dias, a gente envelhece todos os dias, a gente aprende todos os dias, a gente se relaciona todos os dias. Então, acho que para mim hoje fica cada vez mais claro que o envelhecer é isso. É a gente aceitar a passagem do tempo, entendendo que isso faz parte da vida, entendendo que todos nós vamos e desejamos passar por isso, né? Acho que ninguém aqui quer ir embora cedo, né? A gente sempre pensa nessa questão do que mais a gente pode construir. Então, acho que envelhecer para mim hoje é isso, é viver. É isso que a gente faz, né? Todos os dias. A gente vive e a gente envelhece enquanto vive. Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Eu diria assim, que envelhecer é um processo, tem toda uma complexidade envolvida, porque acaba sendo aí o acumular do tempo, o acumular dos anos, e com isso você vai levando a sua herança genética, mas vai levando também a herança dos seus hábitos ao longo da vida. Provavelmente o grande desafio, aquele desafio óbvio, né, do estereótipo da velhice, é a questão física, que para as mulheres a gente sabe que tem um peso importante, né, a gente não pode negar. Mas hoje, assim, estudando envelhecimento, ouvindo opiniões de várias pessoas, eu acredito que, acima de tudo, o envelhecer é uma celebração. Então, eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco esse estereótipo do velho como algo pejorativo ruim, que não serve, que já passou, e trazer as outras questões positivas associadas ao fato de você estar vivo, né, de você ter passado ali naquela seleção natural. Esse foi um ano particularmente duro, né? A gente perdeu muita gente agora, né? Celebridades e até pessoas do nosso dia a dia. Então, acima de tudo, eu acho que a gente precisa também olhar para o fato de que envelhecer é uma conquista. André, sua pergunta é muito filosófica, na verdade, né? Muito filosófica. A gente tem que tentar fugir, eu acho que hoje em dia, um pouquinho da definição médica do envelhecimento, da definição do dicionário de envelhecimento. Por causa da minha profissão, da nossa profissão, eu acho que envelhecer é viver bem todos os dias, com a experiência do ontem, com a experiência que a gente tem, e tentar não repetir o erro que a gente cometeu no passado. Então, fazer do dia de amanhã, sendo filosófico, né, um pouquinho melhor que a gente fez até aqui. Envelhecer é definitivamente um grande desafio. É uma pergunta difícil mesmo. Eu pensando aqui, eu acho que envelhecer não é fácil, assim, acima de tudo. Mas é inevitável. Assim, vendo a minha trajetória de vida, tudo que a gente vai passando, tudo, e olhando isso como inevitável, olhando para o futuro, assim, o que eu penso? Assim, poxa, eu gostaria de estar ativa para seguir fazendo as coisas que eu quero. Seguir tendo sonhos, seguir tendo projetos, seguindo tendo planos. Se você me perguntasse o que seria envelhecer para mim bem, eu conseguir, apesar de eu estar envelhecendo, apesar de coisas acontecerem na minha vida, eu posso ficar doente, coisas que eu não controlo, tem coisas que eu posso ajudar a prevenir, aí eu ficar doente, mas vão ter muitas coisas que eu sei que vão acontecer na minha vida, eu não consigo controlar, mas eu gostaria de estar no meu melhor para isso, sabe? Então, assim, para mim, envelhecer saudável é isso. Apesar de eu estar envelhecendo, apesar de eu saber que é difícil, eu quero estar no meu melhor. Então, por isso que eu sempre penso, quando eu vou para a academia, assim, todo dia que eu estou com preguiça, eu falo assim, eu quero retardar o uso da minha bengala. Eu quero retardar o uso da cadeira de rodas. O máximo que eu puder, eu vou fazer para mim chegar nesse ponto. E você, Andréia? Então, eu ia responder antes do Júnior, né? E para quem achou que eu esqueci de falar porque eu entrei nesse projeto, eu não esqueci, eu vou falar. Tá? Então, assim, envelhecer para mim, eu escrevi um texto uma vez sobre isso, eu acho que tem a ver com perder referências, né? Então, você, por exemplo, você costuma ir sempre no mesmo restaurante, cortar o cabelo no mesmo lugar,
os mesmos amigos, e à medida que a gente envelhece, você às vezes tem que trocar esses lugares que você vai, os amigos se vão muitas vezes, a família vai, né? E você tem que encontrar novas referências. Isso vale para os médicos também, né? Quando a gente é paciente, aí você tem, a mulher tem aquele ginecologista que ela adora, mas ele se aposenta, ou o dentista, e você vai ter que encontrar uma pessoa nova, e aí você não sabe se você escolhe uma pessoa da sua idade ou alguém mais jovem, porque vai que ele tem que se aposentar de novo. Por outro lado, você tem as perdas, mas você tem os desafios de encontrar coisas novas. Então, eu acho que assim, o trabalho é algo assim, então muitas vezes a pessoa fala, não, meu sonho é me aposentar. Mas será que é se aposentar mesmo? Eu tive experiências com pessoas que se aposentaram e ficaram muito tristes, de não se sentirem produtivas. Então, talvez seja mudar o modo de você ter a sua profissão. Ou alguma coisa que ficou para trás, né? Pessoas que queriam ter feito gastronomia e não fizeram, queriam fotografar e não fotografaram. Né? Então, você tem a oportunidade de poder escolher, principalmente se você tiver recursos para isso. Eu acho que o recurso financeiro te dá essa possibilidade. Né? Mudar de amigos, começar um esporte novo. Né? Tem um texto no nosso site que eu falo exatamente isso, de um paciente meu que começou a fazer judô com 55 anos, porque ele fez na infância, depois dele infartar, ele teve que infartar para encontrar coisas que eram importantes para ele na infância. Uma paciente começou a correr depois dos 60 anos, já completou algumas maratonas. Então, acho que são uma possibilidade de resgate de coisas que ficaram para trás. E hoje você consegue isso, né? Porque antes o envelhecer tinha muito a ver com debilidade física, né? Mas, para isso, você precisa ter um envelhecimento saudável, para você conseguir. Porque eu acho que, é claro que ninguém quer morrer cedo, mas todo mundo quer viver com qualidade e com independência. Eu acho que isso é muito importante. E aí eu queria perguntar para o Júnior, o que é envelhecer para você? Olha, tem 2 microfones para você escolher. Obrigado. Interessante, né? Porque eu nunca me fiz essa pergunta. E isso eu já vejo como um fruto do nosso projeto. A gente está conversando sobre isso. Eu sou uma pessoa que opera muito no o que eu vou fazer, o como eu vou fazer, mas não de ficar refletindo, como ele até falou, de filosofia. E aí, quando vocês estavam falando, eu falei, eu preciso arrumar uma resposta diferente, né? Do que vocês... Então, posso ir pelo caminho, então, olha, é o que o Sérgio acha, né? Mas, enfim, assim, se a gente parar para pensar, a gente envelhece desde quando a gente nasceu. E a gente dá o nome a isso de viver. Então, envelhecer é viver. Faz parte da vida, na verdade, né? Então, quando a gente fala em como eu quero envelhecer, o que eu quero quando estiver velho, o que eu não quero, eu estou tratando exatamente dessa jornada, desse processo que eu vou passar e todo mundo vai passar. Alguns vão passar por menor tempo, alguns vão passar por maior tempo. Nós aqui, quem nos ouve, provavelmente vai passar por mais tempo do que os que nos antecederam. E aí eu preciso me preocupar com a forma como eu vou envelhecer ou como eu vou viver. Por quê? Porque não dá para poder pescar, você vai ter as mesmas 24 horas para você viver. Dizem vocês que entendem que quando a gente está mais velho, a gente dorme menos, então você vai ter mais tempo aí acordado e você não vai ficar assistindo televisão. E aí é que está legal com que o mundo está diferente hoje. Hoje você tem um punhado de coisa para fazer, você tem várias opções, né? Ler, você tem uma variedade. Antigamente, se você quisesse ler, você tinha que ir numa livraria comprar um livro. Hoje você cai na internet, você tem tudo para você, tem a história do mundo em livro para você ler. Ah, eu quero praticar um esporte, cada vez mais estão nos deixando mais aptos a continuar praticando esporte por mais tempo, quando não tem categorias ou esportes mais voltados. Na minha época, eu lembro, né? Esporte de pessoas mais velhas era boccia. Você via, vai jogar boccia, né? Para quem não conhece, aquele jogo de quase um boliche que você joga as bolinhas lá de gesso. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Então, envelhecer é escolher esse caminho, sabe? Eu entendo que envelhecer é eu me organizar para eu passar por essa etapa de vida. E eu acho que isso, já dizendo como fazer, embora não perguntado, é assim, a gente vai deixar de envelhecer, só tem um jeito de deixar de envelhecer, né? A hora que você acordar sem um objetivo de vida. Então, assim, todo dia você vai... Assim, envelhecer é você arrumar um motivo para você fazer alguma coisa. Tem pessoas que passam por situações
bastante difíceis. Você vê que essas pessoas que superam, elas superam porque ela tem um objetivo. Entendeu? Um objetivo de valor para ela, então ela vai acordar e vai correr atrás disso. Eu acho que a gente deu uma ideia aí do que vai ser o Canal Longidade, né? Eu entrei nesse projeto exatamente por isso. Eu lembro que quando eu estava terminando a faculdade, 2 colegas meus falaram que iam fazer geriatria 26 anos atrás, e a gente brincou com eles que eles iam morrer de fome porque não ia ter o que fazer. E não tinha nem muitas residências de geriatria, porque a gente era um país de jovens e a gente vai ser um país de pessoas mais velhas, né? A gente vai ter cada vez menos. Isso é um fenômeno mundial. Então, acho que a gente precisa entender o envelhecimento, né? Eu, como nutróloga, atendo pessoas de todas as idades, e os meus pacientes com mais de 60 anos, 70 anos, 80 anos, que estão muito bem, são pessoas que sempre se cuidaram ou começaram a se cuidar, né? Porque nunca é tarde para você mudar seus hábitos, ter coisas saudáveis. A gente vai falar muito disso, principalmente no próximo podcast, então não percam. A gente vai ter a visão aí de cada especialista sobre como, né, conseguir. A gente está falando de envelhecer saudável, mas como que eu faço isso, né? Eu acho que isso é muito importante. E esse é um projeto de aprendizado para todos nós, porque todos nós estamos envelhecendo todos os dias, e a gente vai ouvir a opinião de cada um, vai conversar com vários especialistas, com várias pessoas, e vamos chegar a isso. E é por isso que você tem que escutar o nosso podcast Longidade e entrar no nosso site, nas nossas mídias, porque, independente da sua idade, a gente envelhece todo dia e todo mundo quer envelhecer com qualidade. Então, muito obrigada para vocês que estão nos ouvindo, e não percam os próximos 2 podcasts que nós vamos explicar para vocês como envelhecer bem. Obrigada.